Queridos irmãos de Piauí e região, muita alegria que nós retornamos para a continuidade daquela atividade no que reporta ao estudo de alguns aspectos referentes ao Apocalipse, que possamos encontrar com os nossos corações receptivos à paz do Cristo e verdadeiramente conseguirmos em paz estabelecer essas conexões para, na dinâmica do nosso aprendizado, ir entendendo qual é a vontade de Deus a nosso respeito diante da vida, compreendendo a mensagem de Jesus cada vez mais amplamente. Nas últimas vezes que aqui estivemos, nós estávamos trabalhando alguns conceitos, algumas palavras-chave que definem para nós o entendimento da Bíblia na sua generalidade. Falta uma parte. Estivemos ano passado aqui, em novembro, e ficou faltando uma parte. Mas nós fizemos uma pausa, e este ano agora, nesse momento agora, nós vamos trabalhar alguns aspectos cronológicos do planeta. E depois voltaremos em novembro para concluir os conceitos. Porque nós estivemos estudando, e o nosso amigo Haroldo, alguém que já deve conhecer o Haroldo, sabendo do trabalho do Haroldo, interpretando Apocalipse e vários outros livros, a gente estava estudando em conjunto, e ao pesquisarmos de frente, depois de ter contato com a mensagem do Chico Xavier, de 1954, uma entrevista, ele trazendo um material muito importante, nós arregimentamos alguns pontos para tentar dar uma ideia na cronologia da Terra e entender de alguma maneira todo um fundamento que está acontecendo conosco. E aí nós voltaremos depois nos conceitos. Então hoje o estudo vai ficar diferente das últimas vezes que viemos nos conceitos, né? Ainda falta uma parte, em novembro nós vamos nas partes. Agora vamos dar sequência aqui no Apocalipse. Primeira questão, nós vamos entender o seguinte: uma profecia, o sentido de uma profecia é para que ela não aconteça. A profecia não é para acontecer, é para que ela não aconteça. Por exemplo, eu digo a alguém: se você continuar dirigindo nessa velocidade, você vai bater o carro. Eu estou fazendo uma profecia que vai bater o carro. Para que ele reduza a velocidade, não bata o carro. Se você continuar fazendo tal coisa, vai acontecer assim. A pessoa diminui, paralisa, modifica aquilo e não acontece. A profecia não é para acontecer, não. É justamente para não acontecer. Claro que se não houver mudanças, naturalmente as coisas irão acontecer conforme que foi predito. Sendo assim, o Chico Xavier foi perguntado, isso aqui está no livro Encontros no Tempo, capítulo 1, tem a referência no texto aqui, capítulo 1, item 6. Perguntaram assim para o Chico Xavier: o célebre Nostradamus, essa entrevista é de 1972, 73. O célebre Nostradamus assinala os meses de julho e outubro de 1999 como sendo o período final dos tempos que estamos atravessando, com a ocorrência de imensos cataclismos astronômicos e social. Nostradamus deve ser levado a sério? É só pergunta. Contextualizou Nostradamus. Porque depois que passou 1999, nós vimos que 99 para 2000, 2000 para 2001 mudou quase que nada. A ideia do fim do mundo de 99, daqueles acontecimentos catastróficos, não aconteceram. Será que está errado? Será que a Bíblia errou? Será que os interpretadores da Bíblia erraram? Será que os profetas erraram? Não. A profecia é feita para não acontecer. Mas também existem outros detalhes que veremos no final do estudo do que é que não foi considerado na época e que não poderia ser falado sem considerar. Por isso que aparentemente não aconteceu. Vamos ver a resposta do Chico Xavier. Com respeito às profecias de Nostradamus, que aliás devemos estudar com maior respeito
ao mensageiro humano dos vaticínios conhecidos, pede-nos Emmanuel para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Duas coisas importantes aqui sobre Jonas. Primeiro, que é uma parábola. No Velho Testamento tem um livro de pequenos 5 capítulos, que é o livro de Jonas, o profeta Jonas. Não é um fato. É aquele que estava no barco, estava chovendo, tempestade, ia virar o barco, jogaram ele no mar, foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias no ventre do peixe, o peixe jogou ele na margem da praia, eles estão caçando esse peixe até hoje e não acharam esse peixe que engoliu o Jonas. Não é um fato, é uma parábola. Esse profeta Jonas, a história que ele escreve, parábola. Primeiro ponto. Segundo ponto, pede Emmanuel para nós estudarmos a parábola de Jonas. Todos aqui conhecem a parábola de Jonas? Mais ou menos. Jonas foi convidado pelo Senhor Deus a pregar na cidade de Nínive, porque em Nínive existia um movimento de muito desregramento no terreno do sexo, da comida, da bebida, todo um exacerbar das paixões. E o Senhor Deus disse a Jonas: vai lá e fala que eu vou jogar fogo e queimar todo mundo, se eles não se converterem. Nínive era para leste. Jonas pegou o navio Mediterrâneo para oeste e estava indo para Tarsis. Tarsis era uma cidade na Espanha. No meio da trajetória do mar Mediterrâneo, o barco começou a virar, começou a ameaçar de afundar por causa da chuva. Lançaram sorte para saber quem que era, qual que era o problema, e saiu lá para os adivinhadores o nome de Jonas. Aí encontraram Jonas no porão do barco. O que está acontecendo? Ah, porque eu estou fugindo do Senhor Deus. Aí eles jogaram Jonas no mar, o peixe engoliu Jonas. Esse peixe nós vamos ver depois, em outro tempo. Levou Jonas para a mar, ele pegou o barco e voltou para onde ele estava. E lá, em Jope, o Senhor tornou novamente a falar com ele para ir em Nínive e pregar, porque senão ele ia destruir a cidade. Ele foi, chegou na praça central da cidade e começou a anunciar: ou vocês mudam de vida, ou vai cair fogo do céu e queimar todo mundo. Falou, saiu e subiu para a montanha, não era na Serra da Canastra, mas ficou no alto da montanha olhando, vou ver cair fogo. No meio do tempo que ele subiu e ficou esperando cair fogo, o rei da cidade, tinha 120 mil ninivitas, o rei da cidade convidou o povo e, por decreto, falou: a partir de hoje ninguém peca mais, acabou, abstinência total, ninguém come em excesso, ninguém faz sexo em excesso, ninguém vai beber em excesso, acabou com as festanças, não tem mais arrasta-pé, e vão todo mundo fazer jejum e cobrir de saco, que era a forma judaica da penitência. E o Jonas está no alto do monte esperando o fogo cair do céu. Passou um dia nada, 2 dias nada. Eu falei: meu Deus do céu, não vai cair fogo não? E não caiu fogo, porque o povo arrependeu. Aí o Jonas discutiu com Deus e falou assim: melhor me é morrer do que viver. Olha que profeta danado que eu sou. Eu falo que vai acontecer um negócio, o negócio não acontece, fiquei desmoralizado. Aí o Senhor Deus falou com ele: não, calma, lá também tem gente. E Jonas entristeceu e dormiu. Amanheceu o sol muito quente, feriu a testa de Jonas. E o Senhor Deus fez crescer uma pequena boboreira do lado de Jonas, que cobriu com a sua sombra, protegendo o sol. E o Jonas afeiçoou pela boboreira. No final do dia, o Senhor Deus foi lá e fez secar a boboreira. O Jonas ficou triste de novo e falou: me é melhor morrer do que viver. Porque eu tinha gostado dessa boboreira, eu perdi. Aí o Senhor Deus falou com ele assim: está vendo essa boboreira? Você não plantou, não cuidou, não fez nada, ela é minha. Eu te dei de presente num dia, ela apareceu no outro, e você está todo triste porque ela não existe mais. Imagina eu com aqueles 120 ninivitas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Eu não quero matá-los, eu quero que eles se renovem. Aí o Jonas entendeu que a profecia dele não era para que fosse destruída, é para a libertação.
Por isso que nós, quando profetizamos que alguém vai morrer porque está bebendo demais, e ele não morre, não fica triste não, porque quando morre a gente fica feliz, né? Sabia que ia morrer, já tinha falado, eu falei mesmo. Agora, se a pessoa não morre, fica tão triste, né, que não aconteceu. Então essa é a parábola de Jonas. É profetizar sem esperar que aconteça, sabendo que a profecia é para evitar o acontecimento. Então o Apocalipse, ele foi escrito, não é só para narrar os fenômenos que iriam acontecer, não, para evitar muitos deles acontecerem. E pode evitar? Claramente que sim. Encontro marcado, o que eu falei? É encontros no tempo. Está errado aqui essa referência disso. O livro é Encontros no Tempo, capítulo 1. Encontro marcado é outro livro, tá? Capítulo 1, Encontro marcado não é nem de entrevista. Encontros no Tempo. É um livro muito interessante. Mas tem essa pergunta lá. Então nós queremos primeiramente justificar. Profecia é para não acontecer. Continua aqui. Agora é Emmanuel que vai falar para nós. Contextualizando o Apocalipse. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, por volta do ano 94, o Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações, a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. João já estava com 94 anos, aproximadamente. Todas as datas que nós damos aqui, sempre muito aproximadamente, né? João, o que acontecia? Ele, em desdobramento, via os acontecimentos. Ele voltava para o corpo e escrevia. E ele tinha 4 discípulos que o acompanhavam de perto. A história dá notícia só de 3. Tem um discípulo que só tem notícia dele no livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês, médium João Nunes Maia, que é o Pátios. O Pátios era um jovem, 17 para 20 anos, por aí assim, que era um médium de extraordinárias possibilidades. Então, quando João voltava para o corpo para registrar, o Pátios recebia intuitivamente a mensagem do próprio Jesus e ditava para João como que deveria escrever o Apocalipse. Então, o que falhava na captação de João era ditado pelo Espírito de Jesus ao Pátios, e João escrevia, assim que compôs o Apocalipse. E mesmo assim, o próprio Emmanuel nesse texto vai falar que alguns pontos ficaram muito obscuros, porque o símbolo era difícil tradução, né? Mas essa é a estrutura do Apocalipse. João vai ao espaço e tudo, o Apocalipse foi escrito então no ano 94, é quase no ano 100, e ele vai contar do ano 100 até 3100, aproximadamente. Toda a história do Apocalipse está registrada ali, ou toda a história de 3.000 anos da história humana está registrada no Apocalipse. Nós vamos ver alguns dados aqui. Então o Apocalipse vai do ano 100 até o ano 3102 da nossa era, depois do Cristo. Mas por que 3102? Depois nós vamos mostrar o porquê, sem querer fechar questão nenhuma, né? Apresentando dados. Mas na lei geral das profecias nós vamos começar a ver algumas leis. As leis que regem os ciclos. Porque não existe uma reta, não existe uma linear na vida. Toda a vida funciona por ciclos. E os ciclos, ele define uma semente que germina, tem o ápice e volta a ser semente. Para começar um novo ciclo evolutivo, tem outro ápice, declina, para começar um novo ciclo, sequenciadamente. Primeira lei básica. Esse aqui é alguns apontamentos só para nós justificarmos.
não está bem estruturado, só definindo isso. Existe um Criador do universo infinito. O universo não se fez por acaso, o universo é uma máquina que funciona perfeitamente, de forma equilibrada. Todos nós sabemos disso, mas é sempre bom registrar, porque não tem um acontecimento fortuito, por acaso acontecendo. Existe um Criador do universo infinito, e esse Criador cuida do universo. Nessa construção do universo, existe uma trindade, 3 elementos que são gerais no universo, que é o Espírito e a matéria. E acima deles 2, Deus, coordenando tudo. Essa é a questão número 27 do Livro dos Espíritos, definindo para nós essa trindade universal. Nada acontece fora disso. Ou seja, a matéria está a serviço do Espírito, que está a serviço de Deus. É uma trindade num triângulo escaleno, um triângulo de 3 ângulos diferentes, cada um com o seu ângulo, né? Deus, Espírito e matéria. Os 3 não estão na mesma proposição ou na mesma grandeza. Deus acima de tudo, o Espírito e a matéria. Outra lei básica: tudo se desenvolve a partir de uma semente. A parábola do semeador define isso para nós. A semente, o semeador, e a parábola da semente do grão de mostarda vai definir o fenômeno da semente. Nada surge de improviso. Quando o leite ferve na panela, antes de ferver, colocou o leite na panela. Panela no fogão. Acendeu o fogão. E começou a aquecer. Não ferveu imediatamente, não. Demanda um tempo. Atingindo um determinado tempo, é lei que ferve. Tem gente que fala assim: se você ficar olhando, não ferve. Vai lá para ver se não ferve, não. Fica olhando para você ver. Vai ferver. Vai atingir um ponto na quentura. Primeiramente, sobe uma gotícula de água fervendo. Ela emerge. Quando chega na tona, ela fura aquela camada de resistência da tona e abre para todas as outras gotículas subirem. E se você não apagar, não derrama tudo. Então fica lá olhando para saber se não ferve. Ferve. É lei física. Não tem como evitar, não. O olhar não evita ferver, não. É movimento psicológico. Quanto mais olha, mais acha que está demorando, né? Porque aí é a atenção. Se deixar, você virou assim, olhou, o leite já ferveu, tem que limpar o fogão, aquela coisa toda, né? Mas tudo se desenvolve a partir de uma semente. Então, quando se fala de um contexto macro, este contexto macro ele teve pródomos. Quando, logicamente, todo mundo sabe disso. Se eu quiser chupar uma laranja, vou na feira e compro. Não. Se eu quiser chupar uma laranja, eu semeio a semente. Aí rigo, deixa germinar a laranjeira, deixa o tempo da florescência dela, o tempo da frutescência. Vai demorar, não vai? Claro. Então, quando nós compramos uma laranja, ela foi feita lá no mercado? Não. Nós sabemos que alguém plantou a semente. E aquela laranjeira está ali produzindo laranjas ao longo do tempo. Mas alguém foi lá, colheu a laranja, sacou a laranja, preparou, limpou, transportou, né? Olha a trajetória da coisa. E a gente acha que é só chegar no mercado e comprar. O mercado não faz laranja, né? Vende laranja. Então a vida é assim, e nós sabemos disso. Nós mesmos começamos com a sementinha, não foi? Nessa encarnação. Tem muito tempo. Alguns de nós, Deus tem pouco tempo. Outra lei básica: Deus tem seus Cristos, que são co-criadores em plano maior no universo. Jesus é um dos Cristos, mas existem inúmeros outros Cristos. O nosso sistema solar é regido por uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Está dito isso no livro Caminho da Luz. E está dito isso na introdução do Apocalipse. Emmanuel fala para nós no Caminho da Luz. O sistema solar. Mas os outros sistemas também têm seus Cristos. E existe um Cristo maior do que todos, que cuida da nossa galáxia, da Via Láctea. E o Cristo que cuida da Via Láctea, até onde nós sabemos que é da Via Láctea, pode até ser de uma constelação menor, ele chama Melquisedeque. Ele é referido no Velho Testamento,
no Gênesis, na história de Abraão, e ele é referido na carta aos Hebreus do apóstolo Paulo. Melquisedeque é o Cristo do Cristo, né? Do nosso Cristo Jesus, ou seja, é o Espírito que coordena a esfera de Jesus. Então é muita grandeza. Passada as leis gerais das profecias ou dos fenômenos da vida, Emmanuel fala para nós assim: que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por sistema por milênios de milênios. Que força sobre-humana construiu isso? Distando do Sol cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros em torno do grande astro do dia. Imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Olha o dado que Emmanuel está falando para nós. O livro A Gênese de Allan Kardec também trata disso. Saiu do núcleo central do sistema. O planeta Terra é como se a gente estivesse fazendo uma massa para fazer pão de queijo, uma massa geral. Aí ele vai lá e tira um tanto e faz um pão de queijo. Mercúrio. Faz outro pão de queijo. Vênus. Outro pão de queijo. Marte. Júpiter. Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Plutão agora não é mais planeta, que pena. Acabou a massa do pão de queijo. 8 planetas agora. Eram 9, passou para 8 planetas. É assim que foi feito. Do Sol, retirou material para fazer os planetas do sistema solar, destacados do núcleo, numa distância, cada um com a sua distância e com a velocidade própria. A nossa percepção, qual que é a velocidade da Terra para nós? Zero. Nenhuma. Tanto foi que no passado, quando alguém falou assim, não é o Sol que move, é a Terra, ele falou assim: você não cala a boca e nós vamos te colocar na fogueira. O Galileu, né? E ele retratou. Falou: não, está tudo bem, eu estou enganado. Aí eles absolveram e ele falou assim de cantinho de boca: no entanto, era assim não. 300 anos depois a igreja pediu desculpa para o Galileu, porque ele estava certo. A Terra movimenta por dia 2 milhões e 500 mil quilômetros. Imagina um negócio desse? Belo Horizonte, a Piuí tem 260 mil quilômetros. 260 quilômetros. 260 quilômetros. Se a gente gasta 3 horas, 4 horas, vai de lá aqui de carro. Imagina o negócio viajando por dia 2 milhões e 500 mil quilômetros de velocidade. 1 milhão e 300 por hora, né? Eu não sei quanto dá essas contas. A luz do Sol, quanto tempo a luz do Sol gasta para chegar aqui no planeta? 8 minutos. A luz do Sol viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Um segundo 300 mil. 5 segundos, tantos. Gasta 8 minutos. Se o Sol apagar agora a gente não vai ver nada. Mas se amanhã cedo o Sol apagar, 8 minutos depois nós vemos que ele apagou. Ou seja, é um conjunto de leis matemáticas que estão em perfeita entrosamento, num funcionamento pleno, perfeito. Os planetas não tem sinal no céu não. Para que o outro vai passar, não tem isso não. Tem cruzamento no céu não. Tem cruzamento não. Não tem semáforo, não tem. Aí como é que é o sistema de trânsito chama aqui? Agora chama BH Trânsito, o negócio é bacana demais. Então assim, não tem isso não no sistema. De vez em quando é um cometa, e o cometa transita com uma regularidade, cada cometa com a sua de Halley com 76 anos, sempre voltando ao mesmo lugar do espaço, não colide com nenhum planeta, com nada. Mas quando eles fazem uma junção, ano que vem vai ter uma junção planetária. Os planetas do sistema solar estavam todos em fila indiana. Todos.
em fila indiana. Isso acontece de vez em quando. Mas vamos continuando o nosso negócio aqui. Os ciclos. O tempo transcorre dentro de ciclos. Coube a Albert Einstein a dizer para nós que o tempo não é uma entidade fechada, definida, um Deus. O tempo é relativo. O espaço é relativo. O espaço é finito e o tempo é curvo. O universo é infinito, mas o espaço que nossa galáxia ocupa é infinito. Pode ser medido. O diâmetro da galáxia, o raio da galáxia pode ser medido. A outra é uma outra galáxia, um outro sistema, fechado nele próprio. Mas uma galáxia, ela circula em redor de outra galáxia. Um sistema circula em redor de outro sistema. E o tempo, dentro de um tempo que é cíclico, tudo nasce, cresce, morre, para renascer além. Da mesma maneira nós nascemos, crescemos, vivemos, morremos, renascemos depois, mas o nosso tempo de pessoa acaba, para começar um outro tempo. Por isso Paulo escreveu assim: é dado ao homem morrer uma única vez. E tem gente que acha que aquele livro vai falar que não existe reencarnação. Não. A pessoa Afonso morreu, não vai morrer duas vezes não. Morreu Afonso, acabou. Na próxima encarnação nasce com outro nome, outra personalidade. O espírito é o mesmo, mas a personalidade é outra. O homem é a personalidade, o espírito é a individualidade. Então é dado ao espírito viver imortal, mas é dado ao homem viver uma única vez, morrer uma única vez. Claro, ninguém vai morrer duas, três vezes não, porque não tem nem jeito. Quando eu renascer, não vai ser essa persona, essa casca, não é? Isso aqui é só uma roupagem. Esta acabou no túmulo. Ela não acaba no túmulo, ela acaba quando começar a outra encarnação, porque no mundo espiritual eu continuo com a mesma aparência. Mas quando eu preparo a nova encarnação, acaba ali o tempo daquele ciclo e começa outro. O espírito é o mesmo, mas é uma nova engrenagem. E assim, todos os ciclos, todos os sistemas funcionam desse jeito. Então assim, vamos ver alguns ciclos. Por exemplo, o movimento de rotação. O movimento de rotação, ele é um movimento dia-noite. Quem é que faz esse movimento de rotação? Quem é que faz o movimento de rotação? A Terra. É o movimento da Terra girando sobre ela mesma. No girar sobre ela mesma, nós temos um ciclo, dia-noite. 24 horas. Dia-noite. Dia-noite. É um movimento fechado. Amanhã há de ser novo dia, não é assim? E vai ser com certeza novo dia. E sistematicamente, dia-noite. Dia-noite, um ciclo fechado. É um ciclo 24 horas. O nosso corpo tem um ciclo chamado ciclo circadiano, 24 horas, que é fechado nele próprio. Tá? Então é um ciclo. Quando a gente vai falar de ciclo, nós temos que ver todas as possibilidades do ciclo. Aí nós temos um outro ciclo, um ciclo mensal, crescente, cheio, minguante, não. Esse ciclo, quem que permeia o ciclo mensal? A Lua, girando ao redor da Terra, é o satélite da Terra. Um ciclo de quantos dias? 28 dias. Lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova. 4 etapas. 4 etapas, podendo ser dividida em 2 etapas: a lua cheia e a lua minguante, os dois marcos, e os intermediários podem subir fazendo a divisão dual. É um ciclo. Aí começa um problema para nós, porque até alguns séculos atrás, até o século VI da era cristã, o calendário era lunar, mês 28 dias. Com o calendário diferenciado, passou-se para o calendário solar, mês de 30 dias, 31 dias, tendo que fazer variações ao longo do tempo, o ano bissexto, para poder equacionar, porque o tempo não é fechadinho, né? 31 de dezembro
Ele não fecha tudo para começar dia 1º de janeiro. Tem algumas horas ali, alguns minutos que ainda sobram de resto e que temos que reorganizar. Não se faz mais a contagem lunar. E isso tem impacto no nosso organismo, principalmente no organismo feminino. Que a mulher perdeu a dimensão do feminino a partir do momento que nós começamos a contar o calendário solar, que é o processo do ciclo menstrual, que deveria ser regido de 28 em 28 dias. No sistema regular feminino, 28 dias. Mas acontece que a agitação da sociedade e todo um contexto por causa do calendário solar e a sociedade, de uma maneira geral da vida, desregulou. E aí, fazer 30 dias, 31, 29, não tem data certa. Mas deveria ser, nós deveríamos voltar ao feminino ser regido pela lua. Todo feminino, tanto o masculino, do homem, quanto o feminino da mulher, deveria ser regido pela lua. Nos processos da concepção. 7 dias, cada etapa, para que pudesse realmente acontecer. Então nós temos um outro ciclo, que é mensal, dado pela lua, sabendo que o nosso mês hoje, o calendário solar, está em outra estrutura. Mas o movimento é lunar, é a lua que define. O movimento de translação, que vai definir o ciclo primavera, verão, outono e inverno. Quem faz esse ciclo? A Terra é em redor do Sol. Um giro ao redor do Sol dura 365 dias, 48 minutos, 5 horas, 48 minutos e alguma coisa mais. E 9 segundos. 16 segundos na ciência e 9 segundos na profecia. Tem uma diferença aí de alguns segundos entre a profecia e a ciência. Mas esse detalhe que não vai agora ao caso para nós. 4 etapas também. Um ciclo de um ano em 4 etapas. Primavera, verão, outono e inverno. Que pode ser resumido em 2. Outono, o inverno e o verão. 2 ápices. Ou a primavera e o outono, 2 ápices também. Depende de como que nós queremos olhar um ciclo. Um outro ciclo chama movimento de precessão dos equinócios. O movimento de precessão dos equinócios é a viagem que o nosso Sol faz em um ciclo ao redor de um centro.